Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Dando continuidade então ao nosso curso Psicanálise para Leigos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o recalque, tá? Recalque ou repressão, dependendo da tradução que é feita da palavra verdrängung, né? Então, sobre o recalque, antes de mais nada, só para a gente relembrar, né? Só para a gente ter em mente do que se trata recalque. Recalque, então, é aquele processo em que a gente nega alguma coisa que a nossa consciência, o nosso eu, não consegue aceitar aquilo como sendo nosso, né? Seja aí um desejo, uma ideia, uma representação, da qual nossa consciência não consegue se identificar com aquilo, caso aquilo tenha surgido para ela de alguma forma. Então aquilo é negado, né? É afastado da consciência, e aí esse processo de negar, de afastar, é o, o essencial do recalque, né? De fato que a consciência consegue mesmo fazer um processo aí que ela depois, ela não identifica mais aquela ideia, aquele desejo, aquela representação como sendo dela, né? Mesmo tendo partido dela, da consciência, né? Então, a gente vai compreender aí esse processo do recalque, que é um processo fundamental para a gente compreender o básico da psicanálise, né? Principalmente o início ali da formulação, do desenvolvimento da teoria com Freud, tá bom? Bom, então, sobre o recalque, ah, a gente, além desse fator essencial, né, dessa estrutura básica, o recalque ele também é o que vai fazer a gênese do sintoma, né? É esse processo de afastar da consciência uma ideia, um desejo, que vai criar um sintoma, né? Além do fato de que também é esse processo que vai criar a divisão do sistema psíquico em consciente e em inconsciente, né? De um lado, consciente e o pré-consciente, e do outro, o inconsciente, né? A gente até chegou a comentar um pouco sobre isso nas nossas duas primeiras aulas, né? Quando a gente colocou a ideia de que a psicanálise traz então essa nova forma de ver a subjetividade como resultado da disputa entre esses dois sistemas, né? Então a gente considera aí que essa divisão, ela então é um resultado desse processo do recalque, né? É o recalque que vai criar essa divisão aí, né? E aí, quando que a gente se deparou, né, com esse fenômeno do recalque? Quando que isso foi, de certa forma, assim, descoberto na teoria, né? Lembrem que no decorrer do desenvolvimento, o Freud ele passou de um primeiro tipo de terapia, né, vamos dizer assim, que ele usava a hipnose, né, o método catártico, para de fato começar a usar a psicanálise, né? Em que a associação livre era a ferramenta principal para se ter acesso ao conteúdo inconsciente, né? Então, à medida que a associação livre começa a ser usada, o Freud se depara ali com um fenômeno da resistência, ou seja, tem coisas que o paciente ele simplesmente esquece, esquece mesmo, assim, um branco se instaura em uma parte da história do paciente, né? Ou existem partes da história em que o paciente ele simplesmente não consegue falar. Ele tem uma incapacidade de falar sobre algumas coisas, né? Ou seja, a resistência ela se mostrou nesse processo. E aí, para conseguir explicar o porquê da resistência, né? O que que faz a resistência acontecer, é que o Freud então criou essa teoria para compreender a resistência, ou seja, ele criou essa teoria do recalque para dar conta de entender o que é que fazia essa força contrária para que algumas ideias viessem para a consciência, né? Então aí que ele cria esse conceito do recalque para conseguir compreender isso, né? E aí,
Tem uma definição interessante que ele dá em 1915, no texto A Repressão ou O Recalque, né? De novo, depende da tradução, ah, de 1915, que nesse texto ele coloca que a repressão é uma operação que afasta uma representação do consciente. Né? Essa ideia é interessante, essa ideia a gente vai ampliar ela, mas a gente fica com esse conceito que consegue delimitar bem a ideia. É de fato afastar da consciência uma representação, certo? E por que é representação? Por que a gente está afastando uma representação da consciência? Porque assim, lembrem, né, que vocês chegaram a ver nas aulas anteriores, que existe a pulsão, certo? No nosso inconsciente existe essa pulsão, né? Essa força que busca satisfação, né? Só que a pulsão, ela não é percebida diretamente pela consciência. A consciência, ela não consegue observar diretamente a pulsão. A pulsão, ela tem um representante, né? Então a pulsão, ela não vai direto para a consciência. O que vai para a consciência é aquilo que representa a pulsão, o representante dessa pulsão. E é esse representante que sofre o recalque, tá? Então a gente pode pensar justamente nessa ideia. A pulsão, ela está fazendo essa força em direção à consciência pela representação, né? Então ela está usando a representação para chegar à consciência, e aí o recalque faz essa força de empurrar a representação de volta para a inconsciência, né? Tanto que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas na hidráulica tem uma coisa que se chama bomba de recalque, né? O que que é uma bomba de recalque? Bomba de recalque é um aparelho, né, que você coloca, que ele vai empurrando a água da tubulação para a água chegar até um determinado lugar, um reservatório, um tanque, onde quer que seja, né? Então essa bomba de recalque, ela fica empurrando, empurrando, empurrando a água pelo cano até a água chegar onde você precisa que ela chegue. E a ideia do recalque é justamente essa, né? Ela fica fazendo essa mesma força, né? A gente pode pensar, por exemplo, assim, na imagem de um isopor, que a gente tenta empurrar ele o tempo todo para dentro da piscina, de um tanque, né? Mas ele sempre volta, ele sempre volta. E a dinâmica que está acontecendo é o tempo todo essa, no sistema psíquico. A consciência está empurrando essa representação e ela o tempo todo está tentando retornar para a consciência, tá? E por quê, né, que a gente precisa empurrar essa representação para o inconsciente, né? Por que a gente precisa fazer essa força? Porque essa representação causa desprazer, né? Por algum motivo, seja o motivo que for, essa representação na consciência, ela vem acompanhada, assim, de uma sensação muito ruim, muito desagradável, muito desprazerosa. Então, é para evitar esse desprazer na consciência que o sistema psíquico faz esse trabalho de negar, de afastar, de ignorar ao máximo aquilo, né? Tanto que, ó, para ficar ainda mais claro, a gente pode pensar num exemplo, né? Como vocês viram, né, a pulsão, né, o funcionamento da pulsão, vamos pensar, por exemplo, no caso da pulsão anal, tá? É, ali nas primeiras experiências da criança, né, do bebê, quando ele faz as primeiras fezes, né, é, essas fezes, ao passar pelo ânus da criança, isso causa uma sensação prazerosa, né, por ser uma região muito sensível, causa ali uma sensação prazerosa, né? E aí isso vai ser a fonte ali das primeiras pulsões anais, né? Vai ser a fonte, né, dessas primeiras. Ok. Então, a simples satisfação aí dessa pulsão pela criança, pelo bebê, é prazeroso. Isso em si é prazeroso. Ou seja, o que que a gente pensa? Que a satisfação de uma pulsão é prazeroso, é sempre prazeroso, né? Só que vamos colocar uma outra camada acima dessa satisfação. Vamos pensar, por exemplo, numa situação em que um homem adulto
possa, por exemplo, ter alguma experiência prazerosa com o ânus dele, né? A gente sabe que na nossa sociedade, dotar essa ideia aí é dotada aí de uma série de preconceitos, né? Uma série aí de representações que para alguns homens isso pode vir como um caráter assim totalmente desconfortável, absolutamente desconfortável, né? Que gera ali um conflito muito grande para ele, né? Então, ou seja, nessa ideia, o que que a gente tem? Que a satisfação da pulsão anal em si é prazerosa, mas a representação que vem junto com ela, isso é que é desprazeroso. Compreende? Então guarda essa ideia, né? A pulsão, quando ela é satisfeita, a satisfação da pulsão, ela sempre vai gerar prazer. Mas o que causa desprazer na consciência é essa representação. Então é por isso que é ela que a gente tenta afastar da consciência. É ela que a gente faz ser aí vítima desse processo do recalque, né? Então, só para vocês pegarem assim o esquema, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que a gente tem então lá a divisão, né, entre consciente e inconsciente, certo? Do lado de baixo, do lado inconsciente, a gente vai ter a pulsão, tá? E a pulsão, como vocês viram nas aulas anteriores, ela tem um representante que é uma ideia, certo? Representante ideativo, mas ela também tem um outro representante, que é o afeto, ou seja, a pulsão ela tem um representante afetivo e o ideativo, correto? Esses dois representantes estão sempre fazendo força para chegar à consciência, né? Só que eles vão se deparar com o recalque, né? Então, a ideia, ela tenta chegar na consciência, mas se depara com recalque e aí acontece uma série de processos que a gente vai ver mais com calma, tá bom? E a mesma coisa com o afeto, ele também se depara com o recalque, só que o afeto ele sofre um processo um pouco diferente, que a gente também vai ver que processo que é esse, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Então, vamos pensar o seguinte. É, ok, né? Existe então aí o recalque que faz todo esse processo contínuo, incessante, o tempo todo, essa mesma repetição, né, que afasta do consciente essas representações. Mas esse processo, ele, na nossa história, não está presente desde o início. Ele não acontece assim desde sempre. Ele só pode surgir, o recalque ele só pode surgir quando quando antes de mais nada, quando já tiver acontecido no sistema psíquico essa divisão entre o sistema psíquico consciente e o inconsciente. Ou seja, em outras palavras, o Freud ele descobriu que o recalque ele é o resultado dessa divisão entre o sistema psíquico, consciente e o inconsciente, ou seja, ele é meio que a manutenção dessa divisão, né? Ele acontece depois que essa divisão já aconteceu, né? E ele trabalha para que isso se mantenha. Então, ele é resultado, né? Ele vem depois dessa divisão. Só que eu não sei se vocês perceberam, mas a gente se deparou com uma contradição na formulação da teoria, né? Por quê? Porque, de fato, conforme o Freud foi formulando a teoria sobre o recalque, ele percebeu que chegou uma hora que o recalque ele precisava ser tanto o produtor da cisão quanto o resultado da cisão. Percebem que a gente falou isso até aqui? Porque, de fato, isso acontece no desenvolvimento da teoria, né? O recalque
ele se deparou então aí com esse dilema, né? Com essa contradição. Poxa, como é que o recalque, ao mesmo tempo, ele produz a divisão entre o sistema psíquico, essa clivagem? Como é que ao mesmo tempo ele produz e ao mesmo tempo ele é o resultado dela? Então, entrou-se em um certo impasse aí, né? E para resolver esse impasse, para resolver essa questão, é que o Freud cria dois tipos de recalque, então, né? Um primeiro, que é o recalque primordial ou recalque originário, né? E é esse recalque, então, que vai dar origem a essa divisão do sistema psíquico, né? E um outro segundo recalque, um recalque que esse sim é que vem depois, esse sim que é posterior, esse sim que é resultado, né, dessa divisão, que é o recalque propriamente dito, tá? Então, esse segundo que é o recalque, quando se fala em recalque, apenas recalque, é desse segundo que a gente está falando, desse posterior. E quando se fala em recalque originário ou recalque primordial, quando vocês virem esse termo, recalque primordial é esse que dá origem. Se tiver só recalque, é é, esse que vem depois, certo? Ok, né? Só que assim, o que então que havia antes da divisão do sistema psíquico, né? Antes dessa clivagem? O que existia? Como é que funcionavam as coisas? É isso que a gente vai entender, né? Mais com calma. Então, o recalque originário. Vamos começar por ele, né? Vamos ver como é que tudo se inicia aí, né? Quando que ele acontece, então, né? Quando que ele se forma? Quando que ele cria aí esse processo? Ele vai aparecer entre o período inicial da infância e o período de latência, né? Que o período de latência mais ou menos entre uns 6 anos de idade, né? Então, nesse meio tempo, é que o recalque originário vai se dar, que ele vai se formar, né? E é esse que vai dar origem a essa clivagem, tá? A essa separação. Então, assim, gente, ó, só pra gente clarear as coisas, tá? Pra não ficar confuso. Recalque. A gente pode dividir em três etapas, tá bom? A gente falou de duas agora, mas na verdade são três. Vamos acrescentar só a última, tá? Então, recalque. São três etapas. Primeiro, recalque originário, que a gente vai ver. Segundo, o recalque propriamente dito, ou só recalque, tá bom? E o terceiro, o que a gente chama de retorno do recalcado, né? Ou seja, se a gente consegue recalcar uma ideia, ela não vai ficar lá quietinha, parada. Uma hora ela vai retornar. E nisso que ela retorna, ela cria os sintomas, ela cria os sonhos, ela cria aí formulações do inconsciente, tá? Então, os dois primeiros momentos, as duas primeiras etapas, a gente vai ver aqui nessa aula. E o retorno do recalcado, ou seja, quando se formam sintomas, a gente vê na aula seguinte, certo? Então, guardem aí que são esses três processos que compõem o recalque como um todo, tá? Então, assim, ah, o recalque originário, né? Para a gente entender ele. O recalque originário, para acontecer, ele precisa que aconteça em um determinado momento da vida psíquica, né? Da nossa vida psíquica, uma certa fixação. Algo precisa se fixar, algo precisa se construir a maneira de atrair sempre coisas para si, né? Como assim, né? O que se trata isso, né? É, na vida do neurótico, se a gente for parar para pensar, existem assim algumas fantasias que elas estão o tempo todo retornando. O tempo todo parece que elas voltam. O tempo todo parece que elas têm assim uma certa prevalência, né? Só que lembrem que quando a gente está falando de fantasia, a gente não está falando só de coisas boas, assim, né? A gente está falando assim da forma como nós vemos o mundo à nossa própria maneira, né? A forma como a gente consegue se relacionar com o outro, que é como se a gente só conseguisse se relacionar daquela forma, né?
a imagem que a gente cria, assim, do mundo para as coisas fazerem sentido pra gente, que não necessariamente vai dar conta de explicar tudo, mas é o que vai fazer sentido pra gente, né? Então, quando a gente está falando de fantasia, né, a gente está falando mais ou menos disso. Só que existem algumas fantasias nossas que parecem que se repetem, né? E aí, quando o Freud ele se deparou com isso, ele falou: poxa, por que será, né, que tem fantasia que parece que o neurótico não consegue se libertar? Ele não consegue desenvolver outras, ampliar a sua perspectiva de mundo. Por que que ele se prende sempre à mesma e única fantasia? É aí que ele cria essa ideia da fixação, né? Que a fixação, então, na verdade, se trata disso, né? Do fato de que, assim, a gente, eh, nos nossos primeiros momentos de vida, né? Ou até pegando assim um contexto atual, né? A gente cria e aprende certas formas de encontrar satisfação, né? Então, eu encontro uma maneira de me satisfazer, né? Me apego a ela, né? Tiro satisfação dela, tiro muita satisfação dela, crio ali um apego mesmo nessa forma de satisfação e eh, em oportunidades futuras de conseguir novas formas de satisfação, né, maneiras diferentes, né, que possam vir depois, eu prefiro ficar com a forma que eu encontrei. Ou seja, eu não tento diversificar o meu leque de satisfação. Eu me apego, né? Principalmente quando essas outras novas formas de satisfação envolvem algumas dificuldades, algumas barreiras a vencer, alguns dilemas. E aí eu prefiro ficar com a minha forma antiga, privilegiada, arcaica, né, que nem sempre dá muito certo, mas que de maneira geral eu acho que funciona, ao correr o risco de encontrar outras, né? Isso é uma fixação, né? Eu estou fixado em uma única maneira, né? Por exemplo, eh, naquela velha situação, né? Que a gente tá solteiro há muito tempo, né? A gente já tá assim meio carente, a gente já tá assim se sentindo uma pessoa que não vai dar certo nunca com ninguém, nunca vai encontrar alguém que se identifique com a gente. E aí, nesse período que começa a durar muito tempo, a gente começa a se lembrar de um ex-namorado ou de uma ex-namorada que, por pior que tenha sido assim, o relacionamento, por todos os poréns, por todas as dificuldades, os dilemas, aquela pessoa volta assim a ser atraente, né? Aquela pessoa volta assim a ser interessante, volta a ser uma possibilidade, a gente volta a se perguntar, e se, né? Por que não, né? Ou seja, é uma fixação, né? Ou seja, a gente volta a se apegar a um tempo passado, né? Numa impossibilidade de encontrar novas maneiras de satisfazer a o nosso prazer, né? Ou a gente pode pensar também, por exemplo, né, num dia assim de uma tristeza muito grande, profunda, que a gente vai no mercado, compra um pote de sorvete, come ele todo sozinho com leite condensado, né? Ou até o ato de fumar cigarro, né? Que o fumante de cigarro, geralmente ele fuma mais quando ele tá angustiado, tenso, né? Ou triste, né? Por quê? Porque no pote de sorvete e no cigarro, a gente está retornando a uma pulsão oral, né? Ou seja, a uma forma de satisfação arcaica, antiga, do passado, que em uma impossibilidade de encontrar agora no presente novas formas, eu regrido, eu retorno, eu busco esse ponto de fixação, entendem? Então, o recalque originário, ele depende dessa ideia, né? Por quê? Porque o ponto de fixação, ele irá, então, como a gente diz, atrair outros conteúdos para si, né? Como se fosse um imã, né, que vai atraindo para si
novas representações, mas que vão ter sempre aquela mesma ideia, aquela mesma estrutura, né? E que vão se ligando a esse ponto de fixação. Então, basicamente, de maneira bem simples, o recalque originário ele acontece mais ou menos dessa forma, tá? O mecanismo básico é esse. Mas o mecanismo básico, tá? A gente vai entender como que é isso, né? De um ponto de fixação atrair coisas depois, né? A gente vai ver agora como que é isso. E para elucidar bem, vamos pegar um caso clínico, né? O caso do Homem dos Lobos, né? Que foi um caso do Freud. É, nesse caso, que era um caso que tinha assim uma gama muito grande de sintomas, era um caso assim muito paradigmático mesmo, né, que até hoje assim levanta uma série de discussões. A gente vai se apegar só ao que nos interessa para a gente compreender a origem do recalque, tá? O recalque originário. Então tá. Então esse paciente, conforme ele ia lá conversando nas sessões com Freud, ele se lembrou de uma cena em que ele viu o pai e a mãe tendo relações sexuais quando ele tinha ali por volta de 1 ano e meio. Então ele era muito novinho. Ele viu essa cena do pai e a mãe lá tendo essas relações sexuais. E no que ele viu, né, na imagem que ele viu quando ele tinha essa idade, a posição que os pais estavam é que a mãe estava numa posição de quatro, né? E o pai estava atrás dela, né? Sobre ela, né? Então a mãe de quatro, o pai atrás, e o menininho viu essa cena, né? Então, o que que acontece aí? Quando ele vê essa imagem, por ele ainda ser muito novo, ainda ah, não tinha capacidade de compreender o que que era aquilo, ele só registrou essa imagem dos pais, né? Essa imagem, então, ela ficou inscrita, né, no sistema psíquico dele. E ficou lá, né? Só que ela ficou inscrita sem ser simbolizada. Ou seja, ele não deu nenhum sentido para aquilo, né? Ele não compreendeu aquilo. Ele não sabia dizer se aquilo era um ato de agressão, se aquilo era alguma coisa hostil, se aquilo era algum ato de submissão da mãe da mãe pelo pai, né? Ele só viu essa imagem, só que aquela imagem ficou guardada, né? Então, esse é o primeiro momento, né, do percurso. Depois, né, à medida que ele foi crescendo, quando ele tinha lá os seus 4 anos de idade, ele teve um sonho, né? Ele sonhou com uma árvore. E nessa árvore tinham vários lobos trepados nessa árvore, né? Vários lobos em cima dessa árvore. E aí um desses lobos olha fixamente para ele, encara ele, né? Se apresenta ali para ele. E aí ele acorda, desesperado daquele sonho, né? Com medo de que o lobo fosse por cima dele, né? Freud olha esse sonho. Gente, eu vou simplificar muito aqui o caso, tá? A explicação do Freud é super complexa, mas eu vou só simplificar ao que nos interessa. Então, Freud olha esse sonho e ele interpreta que é uma tentativa do psiquismo desse menino, do Homem dos Lobos, de tentar organizar, de tentar simbolizar aquela cena, aquela imagem que ele tinha visto há muito tempo, quando ele tinha 1 ano e meio, né? Então, ou seja, aquela imagem ficou guardada e depois, né, tempos depois, o psiquismo dele ficou tentando construir, dar um sentido para aquilo que já tinha acontecido, né? E aí, nisso que o psiquismo foi tentando se construir, organizar, simbolizar, o psiquismo ele meio que foi dando algumas hipóteses, né? Ou seja, será que aquilo que foi visto, aquela imagem, era algo semelhante a um coito entre animais, né? Ou seja, a cena dos pais, né?
Por exemplo, um coito entre lobos, né? Porque a copulação entre os lobos é dessa forma, né? A fêmea fica de quatro, né? E o macho fica sobre ela. Então, nesse sonho, segundo Freud, o psiquismo dele estava provavelmente tentando organizar isso daí na mente dele, né? E aí, o que que acontece aí nesse cenário, né? Esse evento psíquico tinha acontecido no passado, nessa imagem que ele viu dos pais, né, que ficou só registrado, né, ganha uma significação depois, futura, quando ele já tinha 4 anos, que só depois se torna traumático. Percebem? O trauma não foi quando ele viu a cena dos pais. Quando ele viu, aquilo não significou nada. Mas depois, quando ele tenta dar o sentido, esse sentido pode ser traumático, né? E esse trauma acontece posteriormente, no presente, né? E aí, esse trauma vai criar sintomas no futuro, depois, só lá mais pra frente. Que sintomas? No caso do Homem dos Lobos, fobia de lobos, né? Percebem? Então, assim, ah, a gente aí tá diante de um fenômeno que vamos analisar com calma, né? Quando o menino vê lá os pais tendo aquela imagem, ela não tem valor traumático nenhum, né? Quando o menino vê os pais dele tendo aquela relação, aquilo fica só registrado no psiquismo dele, né? Depois, em um segundo momento, é que aquilo recebe um significado traumático, né? Que aquilo recebe um, um caráter assim difícil de sustentar. Quando? Só quando o sistema psíquico dele já tem assim toda uma estrutura simbólica capaz de dar sentido às coisas, né? E aí nesse psiquismo já estruturado, que dá conta de simbolizar as coisas, vai simbolizar uma coisa que já havia acontecido, né? E aí é que nessa dinâmica de posteriormente um caráter traumático receber esse sentido, é que acontece o recalque originário, né? Por quê? Porque aquela imagem que ele viu é que vai se tornar esse ponto de fixação, né? De certa forma, o Freud aí ele resolve o problema, né? Por quê? Porque quando o menino vê essa imagem, né, de certa forma, ainda não havia recalque, né? Não havia essa divisão do sistema psíquico, né? Já havia só um registro, né? Depois, a partir de uma significação, é que essa imagem se torna um ponto de fixação, né? E aí esse ponto de fixação vai atrair os conteúdos que vão vir depois, né? Vão atrair recalques posteriores, né? Vão atrair algumas representações que vão sendo puxadas para esse ponto de fixação. E aí se forma então o recalque originário, né? Porque ao receber uma significação traumática, é, é aí nesse momento que surge então esse recalque originário, percebe? Só que assim, é uma formulação que tem ainda certos problemas, né? Que é uma formulação assim não tão fechadinha, não tão bem delimitado algumas questões, né? Porque surgem aí várias interrogações que ficam em aberto, né? Por exemplo, que inconsciente é esse quando a criança tinha lá 1 ano e meio que recebe essa inscrição, né? Como que é a estrutura desse inconsciente? Isso não é muito bem trabalhado pelo Freud, né? É, por que que a criança ela não consegue dar nenhuma significação naquele momento, mesmo que seja uma significação rasa, superficial? Por que que aquele fica registrado só como uma imagem, né? Por que que exatamente essa cena, né? Já que ele não tinha capacidade de distinguir o que que era traumático ou não,
por que que essa cena ficou registrada? Por que que essa cena ficou inscrita, né? Por que que essa cena e não uma qualquer outra cena ali do cotidiano dos pais, né? E várias outras questões que ficam assim meio sem resposta nessa teoria, né? Então, esse modelo, ele de fato apresentou muitas dificuldades para o Freud, né? O Freud se deparou com essas dificuldades, né? Só que a gente não vai aqui se aprofundar em todas elas, né? Porque é um curso introdutório de psicanálise, né? Mas é só para vocês terem assim uma noção de que o Freud ele tentou explicar então como que se originava o recalque e depois como que o recalque se mantém, tá? O importante é isso, que vocês saibam que na teoria existe um momento de surgimento do recalque e depois o recalque propriamente dito que se mantém, tá? É, porque assim, deixa eu só mostrar para vocês ainda melhor, né? Porque como é um pouco confusa essa teoria, para ficar ainda mais claro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Vou colocar aqui. Porque é interessante vocês perceberem como que o negócio cai de volta nele mesmo, né? Porque assim, nessa teoria, né, sobre o recalque originário, né, que foi a única forma, digamos assim, que o Freud encontrou, é, ainda fica a questão de, tá, mas como que é possível acontecer o recalque? Como é que o recalque se dá? Se vocês pararem para analisar, isso não fica assim tão bem escrito, tão bem construído, sem ficar pontas em aberto, né? Porque vamos pensar o seguinte, ó. A gente tem o recalque, certo? Deixa eu só ver se eu coloquei para vocês aqui. Coloquei, certo. Então tá, então a gente tem o recalque, né? O recalque, ele necessita de um conteúdo inconsciente, certo? Esse conteúdo inconsciente, é, ele já precisa existir, né? Então, o recalque necessita de um conteúdo inconsciente que já exista inicialmente, que já esteja lá, certo? E esse conteúdo inconsciente, ele exerce, então, essa força, né? É, que tá fazendo essa tentativa de ir pro consciente, certo? De ir para consciência. Esse conteúdo inconsciente, como a gente falou, tá o tempo todo tentando voltar. E é só por causa disso, só porque esse conteúdo tá tentando fazer força para voltar, é que existe o recalque, né? Ou seja, o recalque ele existe como uma resposta a essa força, né? Então, se vocês perceberem, é a mesma coisa que a gente dizer que esse conteúdo inconsciente, ao mesmo tempo que ele precisa do conteúdo do. Ah, Desculpa, me enrolei. Esse conteúdo inconsciente, ao mesmo tempo que ele cria o recalque, ele também precisa que o recalque já esteja lá, né? Ou colocando de outras formas. Porque, gente, realmente é confuso. É confuso até assim para explicar de uma maneira simples. Mas da maneira mais simples possível para vocês entenderem o bolo da questão, como que ela volta para ela mesma. Isso daqui que a gente está mostrando, esse esqueminha, é a mesma coisa que a gente dizer que o recalque, ele precisa de um conteúdo inconsciente, certo? E o conteúdo inconsciente, ele só existe porque existe o recalque, percebe? Então, ainda fica assim uma coisa que volta nela mesma, né? Que é problemática, né? E o Freud, ele admite que é uma teoria problemática, né? Ele admite que é uma teoria, assim, um tanto limitada, né? Só que é a única, no momento, que pôde ser encontrada para explicar
essa questão, para dar conta de explicar essa questão de como se origina um recalque, né? Como se origina um recalque, sendo que a gente precisa que exista já um conteúdo inconsciente ali presente, percebe? Então, deixa eu só voltar aqui. Então, assim, epa, cadê? Então, assim, depois, né, futuramente, diante aí deste dilema, né, diante aí dessa questão, o Lacan ele vai olhar para esse problema e ele vai tentar dar uma solução para ele, né? O Lacan ele vai dizer o seguinte, ó, o inconsciente, ele não tem que ser pensado assim como um baú, né? Um baú aí que está guardando várias representações, várias ideias, né? Várias representações da pulsão, né? E que essas representações estão o tempo todo fazendo força para sair. O Lacan ele não gosta muito desse modelo, ele acha que é um modelo um tanto problemático, né? Ele acha que o problema, na verdade, já começa daí, né? Dessa imagem de inconsciente, né? Então, como que o Lacan vai pensar, então, o inconsciente, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, se a psicanálise é essencialmente, antes de mais nada, um fenômeno de linguagem, então o inconsciente também precisa ser compreendido através de uma estrutura de linguagem, percebe? Então, o Freud, se vocês analisarem bem, ele tenta formular assim um inconsciente que ele meio que depende assim de algumas estruturas da física, às vezes da biologia, né? Ou seja, é um inconsciente que tem energias psíquicas, né? E que essas energias psíquicas estão aí fazendo essa força constante para chegar à consciência, né? E que o sistema psíquico, então, é essa dinâmica, né, de forças de um lado e de outro que está ali buscando um equilíbrio constante, né? Só que para o Lacan isso vai gerar problemas porque é um inconsciente que ele meio que tenta buscar um modelo da física. Só que se a gente está falando que o inconsciente, então, ele é uma estrutura de linguagem, então a gente tem que fundamentar a psicanálise em um modelo da linguística, não no modelo da física, não no modelo da biologia. E é aí que o Lacan, então, começa a resolver esses problemas sobre o recalque, né? Por quê? Porque, para o Freud, isso que é inacessível à consciência se dá porque a representação ela está de alguma forma recalcada, né? Ou seja, essa representação que está sofrendo essa força, né? Para que ela não gere desprazer na consciência. Esse é o modelo para Freud, disso que é inacessível, né? Só que para Lacan, o que é inacessível é de tal maneira, tem esse caráter de inacessibilidade para a consciência, justamente por se tratar de algo que corresponde a um certo vazio na linguagem. Ou seja, a gente tem que compreender que a linguagem ela não dá conta de simbolizar todas as coisas. Então, consequentemente, vão ter coisas inacessíveis à simbolização, né? Que vão sofrer problemas para serem ditas, faladas, simbolizadas, organizadas, né? Então, né? Se para Freud essa resistência de dizer algumas coisas se dá por conta dessa força, né, dessa energia contra o desprazer, para o Lacan essa resistência em dizer algumas coisas se dá pelo fato de uma impossibilidade lógica.
uma impossibilidade lógica de conseguir dizer algumas coisas, né? Ou seja, a linguagem, ela não dá conta de explicar todas as coisas. Então, essa dificuldade de falar sobre algumas coisas se dá pelo fato de que tem coisas que são difíceis caberem na linguagem, são difíceis de ser simbolizadas mesmo, né? Logicamente, estruturalmente, pela organização da linguagem, é difícil que tudo caiba nela, né? E aí, essa é uma das soluções que Lacan dá para esse engodo que acaba surgindo aí na teoria do Freud, certo? Então, o recalque originário, ele tem aí esses problemas, tem esses problemas, tem essa dificuldade da gente compreender aí bem como que ele funciona, mas eu acho importante só vocês então saberem, né, que no desenvolvimento da teoria, em algum momento Freud precisou explicar como isso se iniciou, tá bom? Então esse é o recalque originário, certo? Vamos agora para o recalque propriamente dito, né? O mecanismo do recalque, né? Isso que opera de fato aí como esse sistema eh, de, de negação aí de algumas representações, tá bom? Então, assim, se o recalque originário, ele é responsável então por essa divisão do sistema psíquico. Lembrem, o recalque secundário, o recalque propriamente dito, esse é que vai ser então o efeito desse conflito, o efeito dessa separação, o efeito dessa disputa entre esses dois sistemas psíquicos, tá? É, até para mostrar para vocês, porque acho que é interessante às vezes a gente ter a imagem desse esqueminha. Deixa eu colocar aqui. A gente tem. Opa, não, esse aqui, calma aí. Aqui. Então a gente tem, de novo, né, divisão entre o consciente e o inconsciente. Do lado inconsciente nós temos a pulsão, certo? A pulsão, ela tem esse representante em forma de afeto e que está tentando, né, chegar à consciência e se depara com o recalque. E tem também o representante em forma de ideia, que esse representante, né, de novo, né, para a gente agora ver a imagem desse funcionamento, ele é carregado dessa energia psíquica contra o recalque, né? Então, de um lado, a gente tem essa energia indo em direção ao consciente, e do outro lado, ou seja, do lado da nossa consciência, né, no sistema pré-consciente e consciente, a gente vai ter uma outra força, né, contrária, né, que é essa energia psíquica a favor do recalque, mantendo o recalque, né? Ou seja, de um lado a gente tem esse isopor, né, na piscina sendo empurrado para baixo, e do outro a gente tem esse isopor sendo empurrado para cima, certo? Bom, e aí, diante disso, então, deixa eu só abrir aqui. É, a gente falou, né, que o representante ideativo, ele sofre uma certa, um efeito, né, do recalque, e o representante afetivo sofre um outro efeito, né? Esses dois representantes têm aí uma, uma consequência diferente, né? Quando eles passam pelo recalque. Vamos então ver qual que é a diferença. O que que acontece com um e o que que acontece com o outro, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui também, que também fica mais fácil ver esse esqueminha com uma imagem para a gente não se perder.
colocar para vocês aqui. Então, ó, vamos pensar o seguinte. Então, ó, vamos ver a diferença, né, entre eles. Então, de novo, divisão, consciente-consciente, a pulsão, certo? E os dois representantes, o afeto e a ideia. Vamos primeiro pensar a ideia, né? O que acontece com a ideia? À medida que ela tenta ir em direção ao recalque e ela se depara com esse recalque, ela... Opa, peraí, gente. Só colocar aqui também para mim. Então, à medida que a ideia ela tenta, né, chegar lá no recalque e se depara com ele, esse representante de ativo, ele continua a ter uma existência ainda dentro do sistema psíquico inconsciente, né? Ela continua a ter uma existência independente, né? E aí, ela, dentro do sistema psíquico inconsciente, ela continua meio que produzindo, assim, derivados, né? Ela continua produzindo, assim, outros produtos semelhantes a ela, né? Como se ela fosse se multiplicando, né? E estabelecendo novas conexões dentro do sistema psíquico inconsciente, né? Isso é o que acontece com a ideia. É, é como se ela, de certa forma, proliferasse no escuro, né? Essa é, inclusive, uma formulação do Freud, né? Ou seja, essa ideia que é recalcada e que retorna por inconsciente, ela prolifera no escuro. Ela assume formas extremas de expressão, né? Ou seja, à medida que ela meio que se deforma, né? Ela vai ganhando assim outras roupagens. Algumas dessas roupagens são roupagens assim um tanto extremas mesmo, né? Tanto que à medida que a gente consegue traduzir, né, e apresentar esses derivados dessa ideia, né, desse representante ideativo para o neurótico, é muito comum que ele olhe para isso e se assuste, se apavore, se ache aquilo totalmente estranho, né? Porque, de fato, esse é o objetivo do recalque, fazer algo se tornar irreconhecível para a consciência, para que a consciência não tenha que se haver com aquilo, não tenha que encarar aquilo, né? Então, isso é o que acontece com o representante ideativo, né? Tanto que, deixa eu voltar aqui. Tanto que assim, deixa eu abrir aqui também. Tanto que assim, já que esse representante ideativo, que fica na consciência produzindo vários derivados, a associação livre, ou seja, a gente falar para o paciente, olha, fale o que você quiser, né? Fale apenas, fale o que te ocorrer, né? Fale o mais livremente possível. Isso é, de certa forma, um certo convite para que o paciente ele vá aos poucos, sem perceber, sem se dar conta, ir produzindo esses derivados desse representante ideativo, né? Ou seja, se a gente for tentar ir direto no representante em si, a resistência não vai permitir, o recalque não vai permitir. Só que se a gente vai meio que se aproximando desses derivados que estão deformados, que já ganharam outra forma, que já são de certa forma irreconhecíveis para a consciência, a gente consegue meio que por essa migalha de pães, né, ir chegando aos poucos no tempo do paciente, no representante em si, nessa ideia em si que foi recalcada, né? Nesse modelo proposto por Freud, né? Então, a associação livre, ela se mostra não só uma forma, assim, interessante, né, de conseguir chegar nesse recalque,
nesse recalque, não, desculpa, nisso que é recalcado, como também se mostra uma forma ética, né? Porque vai respeitando ali o tempo da pessoa e produzindo esses derivados até chegar lá de maneira gradativa, né? De maneira tranquila, né? Lógico, tranquila entre aspas, né? O mais tranquilo possível, né? A gente sabe que um processo analítico é tudo menos tranquilo, né? Mas é o mais tranquilo possível, certo? Então tá, isso é o que acontece com o representante ideativo, certo? Ele retorna e vai criando derivados no inconsciente. E o representante afetivo, já que ele sofre uma outra transformação, né, pelo recalque, o que acontece com ele? Vamos ver. Vou colocar para vocês aqui também. Deixa eu só passar aqui. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, o que que acontece com ele? Vamos pensar o seguinte, né? De novo, a divisão consciente e inconsciente tem a pulsão, que tem o representante ideia, que acontece isso que a gente discutiu, e o representante afeto, representante afetivo. O representante afetivo, quando ele tenta chegar à consciência, quando ele tenta passar por o recalque, ele consegue. O afeto, ele não pode ser inconsciente, ele não pode ser mantido na inconsciência, né? O recalque não impede essa carga de afeto, esse desprazer, de vir à consciência, né? Mas ele, já que ele não impede esse afeto de vir, esse desprazer de vir à consciência, ele recalque, né? Ele pode pelo menos fazer uma outra coisa, né? Que é o quê? É, é a pulsão, né? De novo, que tem um representante de uma ideia A, por exemplo, né? E uma representante de afetivo também A, né? Por que que eu tô colocando A? Para vocês entenderem que é, essa ideia e esse afeto, antes do recalque, elas estavam conectadas, ou seja, uma determinada ideia trazia um determinado sentimento, certo? Uma ideia A era acompanhada por um afeto A também, certo? Só que o que que o recalque consegue fazer? O recalque ele consegue fazer uma separação entre essa ideia e esse afeto. E aí o que que acontece? Esse afeto A que está tentando ir para a consciência, opa, é, vou colocar aqui. Então esse afeto A que se separou da ideia A, e está tentando ir para a consciência e se depara com recalque, o afeto, ele sim chega à consciência, né? O afeto, ele não pode se tornar inconsciente. Então, o afeto a um determinado sentimento, ele chega à consciência, só que ele vai se ligar a uma outra ideia, a uma ideia B. Ou seja, o afeto só pode ser deslocado para uma outra ideia. E é isso que o recalque faz. Percebe? A gente vai ver exemplos disso acontecendo, tá bom? A gente vai ver casos clínicos dessa dinâmica em jogo, né? Mas só para vocês entenderem que o recalque, ele faz uma coisa com a ideia e outra coisa com o afeto. O afeto, o sentimento, ele sempre vai ser consciente, só que ele vai ser deslocado para uma outra ideia, para uma outra representação, que não a representação original, né? Então, só para a gente pensar num exemplo, né? Como assim? Esse afeto, ele tá consciente, só que ele tá ligado a uma outra ideia. Tem um paciente do Freud que ele teve um sonho
que é um sonho bem interessante, que exemplifica direitinho do que a gente está falando. Esse paciente traz o seguinte sonho, ele fala assim, olha, é, eu no meu sonho me deparei com uma certa figura, né, uma pessoa, né, que eu não consegui distinguir quem era. E essa pessoa me causava muita raiva. Olha o afeto aí, tá? Me causava assim um sentimento de muita raiva, muita raiva. Só que eu não sei quem era essa pessoa, né? Eu não consegui distinguir quem era. Só que, olha o que o paciente diz. Só que eu sei que não era minha mãe. Eu não sei quem era, mas eu sei que não era minha mãe. Aí aconteceu o deslocamento do afeto e da ideia. Por quê? Esse paciente ele tinha todos os motivos assim na história dele para sim odiar a mãe, mas isso não podia ser aceitado na consciência, né? Então o que que acontece? Esse afeto, essa raiva, vai para a consciência, ele continua sentindo raiva, só que é uma raiva que já não é mais para a mãe, é uma raiva para uma outra figura qualquer que não a mãe. Percebe? Então é essa a dinâmica acontecendo. O afeto vai para a consciência, só que se liga a uma outra ideia qualquer. Aqui é só um exemplo, a gente vai ver outros mais para frente, mas só para vocês entenderem basicamente como que funciona aí essa separação da ideia e afeto e o afeto se ligando a uma outra ideia, tá? E aí, diante disso, então, é, a gente, para exemplificar, para ficar mais claro, né? E aí a gente já conclui a nossa aula de hoje. Vamos, então, entender como que esse processo mental que acontece em cada uma das estruturas neuróticas. Como vocês viram, existem três estruturas neuróticas básicas propostas por Freud, né? A histeria, a neurose obsessiva e a fobia, certo? Então, vamos ver como que isso acontece em cada uma delas, né? Por exemplo, para a gente começar primeiro no caso da fobia, né? O recalcamento da fobia. Para isso, a gente vai analisar também o caso do Freud, que é o caso do pequeno Hans, né? Que era um garotinho que o Freud chegou a atender pouquíssimas vezes, uma outra vez, né? Diretamente lá com ele. Só que ele ficou muito tempo acompanhando o pai dele, o pai do pequeno Hans, né? E aí ele ia dando orientações e ia ouvindo a situação do pequeno Hans pelo pai dele, né? E esse caso do pequeno Hans, o sintoma dele, que a gente vai discutir aqui, era a fobia que ele tinha de cavalos, né? O pequeno Hans, esse menininho, ele tinha um medo excessivo de cavalo. Ele não podia chegar perto de cavalo, né? Ele tinha medo assim, que o cavalo mordesse ele, assim, né? E, nesse caso, desse menininho, é interessante também que, antes da gente pensar em como é que é o que acontecendo no caso da fobia, nesse caso do pequeno Hans, o que o Freud percebe é que ele, o pequeno Hans, ele tinha muito medo de ser castrado pelo pai dele, né? No imaginário, na fantasia, esse pai poderia castrá-lo de alguma forma, dependendo ali do que ele fizesse, né? Então, assim, diante do caso de fobia, né, a gente tem então o representante ideativo, de novo, e o representante afetivo, certo? Que passa pelo recalque e se separa, né? Então, no caso do pequeno Hans, a gente pode dizer que originalmente, antes do recalque, o representante ideativo e afetivo que estavam juntos para ele é que o pequeno Hans ele tinha medo do pai. Ou seja, ele tinha medo de que o pai, de alguma forma, pudesse ser assim, uma figura tão amedrontadora que poderia castrá-lo.
Só que o pai era uma figura que ele amava muito, né? Ele admirava muito, ele gostava muito do pai. Então, para a consciência, essas duas ideias elas são assim incongruentes, eh, de serem mantidas ao mesmo tempo, né? Como é que eu posso amar tanto meu pai e ao mesmo tempo ter tanto medo dele? Se isso for assim muito extremo, muito oposto e intenso demais, isso é insustentável, né? Então aí o recalque faz essa separação, né? Ele divide essa ideia do afeto e ele faz o quê? Com a ideia de ter medo do pai, esse representante ideativo ele é então recalcado por o inconsciente. E o representante afetivo, ou seja, o medo, né, o simples medo, ele, no caso da fobia, ele se liga a um objeto. Esse afeto se liga a um objeto qualquer. E esse objeto vai ser gerador de angústia, gerador de uma fobia excessiva. Então, no caso do pequeno Hans, o afeto, né, o representante afetivo, o medo, se manteve na consciência, se desligou do pai e se ligou a um cavalo, se ligou a um objeto gerador da fobia. Esse é o recalque na fobia. É isso que acontece no recalque na fobia. Na histeria é um pouco diferente, né? Lembrem que a gente discutiu o caso da Ana O, né? Que na histeria muitos sintomas acontecem, muitos, né? Mas a gente vai pegar aqui só um deles, né? Lembrem que no caso da Ana O, um dos sintomas dela era a incapacidade dela de beber água, né? Ela não estava mais conseguindo mesmo com calor imenso, com muita sede, né? E diante dessa situação, ela tinha visto a colega dela dando água pro cachorro dela no copo que ela bebia, né? Vocês se lembram dessa situação, né? Então tá. Nesse cenário, como é que o recalque opera? Então, na histeria. Então, de novo, o representante ideativo e o afetivo são separados pelo recalque, né? O ideativo, que era a raiva e o nojo da colega, né? Essa ideia é recalcada para o inconsciente, né? E o representante afetivo, ele na histeria, ele é convertido em um sintoma físico. Ele é convertido, ele é somatizado, né? Lembre que a gente falou bastante que os sintomas histéricos, eles são muito sentidos no corpo, né? Tem muito a ver com esse descontrole do corpo. Então é isso que acontece. O afeto na histeria, ele se transforma em um sintoma físico, em um sintoma corporal. No caso da Ana o fato de não conseguir mais beber água, né? Isso se manteve transformado, né? Transformado no corpo. Esse é só um sintoma. A gente pode pegar qualquer outro e fazer esse mesmo esquema, né? É o que acontece então no caso da histeria. E por último, então, para a gente concluir a nossa aula de hoje, o recalcamento na neurose obsessiva. Para isso, a gente vai pegar também um outro caso do Freud, que é o caso do homem dos ratos, um grande caso de neurose obsessiva, né, que tem muitos detalhes, mas aqui para sintetizar a gente vai pegar só a parte que nos interessa, tá? Então, no caso do homem dos ratos, um dos sintomas que ele tinha era, na verdade, era até o sintoma que prevalecia, né? Era o pensamento obsessivo. Tinha algumas ideias que ele não conseguia evitar pensar, essas ideias assaltavam a mente dele contra a vontade dele, e ele tinha comportamentos compulsivos, tinha coisas que ele sabia que não fazia sentido fazer, mas ele precisava fazer. Ele precisava cumprir esse ritual, precisava cumprir essa dinâmica aí de comportamento, mesmo sabendo que não fazia sentido. Então, pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos eram um sintoma do homem dos ratos, né? E no caso, né, só pegando aqui o que nos interessa, é um caso interessante porque esse paciente, ele inconscientemente, sem saber, sem ter isso formalizado para a consciência, ele tinha assim um ódio pelo pai, uma raiva muito grande pelo pai dele,
porque de certa forma o pai dele meio que fez com que ele se casasse com uma mulher que ele não queria casar. Ele queria casar com uma outra, mas aí por uma série de fatores na história, ele se vê obrigado pelo pai a se casar com essa moça que ele não quer. E aí ele desperta essa raiva que ficou inconsciente, né? Nesse caso, o que que acontece no recalque, né? De novo, representante afetivo e ideativo se separam, né? O ideativo, que é o ódio pelo pai, se passa aí por esse recalque, se torna inconsciente, né? Recalcado se torna inconsciente, e o afetivo, ele é deslocado para uma ideia substitutiva, e deslocado para outra, e deslocado para outra, e acontece esse deslocamento constante para uma ideia, para um pensamento, né? No caso do Homem dos Ratos, né, esse pensamento obsessivo, que um dos que assaltava ele, era o de que se ele não cumprisse com o ritual dele, se ele não cumprisse com essa obrigação que ele colocava sobre ele mesmo, né, se ele não cumprisse esse ritual, o pai dele poderia sofrer um castigo horrível, né? Que era uma tortura que ele tinha ouvido falar, em que eles colocam um homem sentado sobre um balde de ferro, e dentro desse balde tem um rato, e aí eles esquentam esse balde, a tal ponto que o rato, uma hora, ele vai precisar sair de lá, porque ele não aguenta o calor. E a única saída seria pelo ânus da pessoa que está sentado no balde, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual se chama Homem dos Ratos, né? Tem várias outras formulações que Freud faz de como essa ideia do rato se apresenta para ele. Mas só pegando o que nos interessa aqui é que essa ideia constantemente se apresentava para ele. Se eu não cumprisse o meu ritual, meu pai vai ser castigado. Se eu não cumprisse o meu ritual, meu pai vai ser castigado. E isso então é o quê? É o resultado então desse representante afetivo que vai sendo deslocado para uma ideia constantemente e interminavelmente, né? Então, aqui a gente vê, né, como que acontece o recalque em cada uma das estruturas, né? Lembrando que nessa aula de hoje a gente viu então só a, a origem do recalque, né, que o Freud tentou ali explicar, tentou dar uma teoria, e a gente viu o recalque mesmo, como que ele acontece, como que ele se dá, né, como que a gente consegue reprimir uma ideia, né? Só que lembrem que a gente ficou de falar como que isso retorna e o que que acontece quando isso retorna, como é que se forma esse sintoma, né? Quando esse recalque ele, ele de alguma forma ele é meio que rompido, né? Isso retorna em sonhos, isso retorna em sintomas. A gente deu aqui só uma palhinha para vocês verem, mas a gente vai ver mais com calma aí essa dinâmica, né? Para a gente ver que o sintoma, na verdade, ele tem toda uma estrutura, né? Ele tem todo um significado. E a gente vai ver isso então na aula seguinte, certo? Então, obrigado, um abraço, até a próxima e nos veremos então falando sobre o sintoma na aula seguinte. Tchau, tchau.